Dança em Pauta em mais uma cobertura dos bastidores de estreia do Balé Teatro Guaíra. Dessa vez uma obra voltada ao público infantil, Lendas Brasileiras. A gente sabe que é mais uma parceria entre Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica do Paraná, mas além deles você trouxe outros profissionais para somarem nessa obra e para contar essas lendas, que eu quero que você me diga que lendas são essas e falar um pouco desses profissionais, desse time que você montou aí. Olha, a gente tem um time de multilinguagens, né? Então tem o Edson Bueno, que é um parceiro recorrente de vários trabalhos que eu fiz aqui no Guaíra, que dessa vez dramaturgia, fez também o texto. Tem o ator que é o Ranieri Gonzalez, que é um super ator aqui de Curitiba, que é o contador de histórias. A gente tem a música composta originalmente, né? Então é uma criação do Alexandre Guerra para a Orquestra Sinfônica do Paraná. E a gente tem essa prata da casa, né? Ricardo Garignani, eu, o Guerreiro está fazendo a luz, né? Um técnico de luz está assinando a primeira luz dele. E eu acho que a gente foi muito feliz nessa mistura de ingredientes. Tá muito bacana mesmo. Que lendas vocês vão trazer ao palco com todo esse pessoal? Olha, essa foi uma parte muito difícil, porque o nosso folclore ele é muito rico e a gente começou com uma lista inicial de 12 lendas e foi diminuindo para ter um espetáculo que não passasse de 50 minutos, que a gente acha que é um tempo bom para as crianças. Então a gente começa com a Mula Sem Cabeça, depois a Lenda da Vitória Régia, a gente faz o Boto, o Curupira e o Boitatá. Em 36 anos de carreira, é a primeira vez que eu trabalho com o BTG, então está sendo uma honra, né? Novidade para o BTG e para você. Para mim, estou muito feliz. Bom, eu fico muito encantado de fazer o espetáculo, de estar no meio dos bailarinos, porque quando eu era jovem, quando eu tinha 20 anos, eu queria ser bailarino. Mas não deu certo, eu não tenho muita desenvoltura com dança e coordenação motora. Mas nesse espetáculo eu conto a história, eu narro a história bem pontualmente, assim, né? São na verdade 17 textos, eu acho, do começo ao fim, canto um pouquinho e até faço uns passos de dança, do meu jeito, mas eu tento imitar os bailarinos. De certa forma deu para realizar aí o sonho de bailarino. Um pouquinho. Como é a tua relação com companhia de dança? Já fez outros trabalhos ou é a primeira vez? Eu nunca fiz, esse foi um presente que eu recebi esse ano, do Bon Giovanni, né, que me convidou para escrever a música, mas na verdade é muito parecido, porque você tem uma situação narrativa também, você também tem uma história que está sendo contada. O que eu acho que teve talvez um trabalho de adaptação foi até para ele como coreógrafo, porque eu pedi para ele, Bon Giovanni, me descreve a cena, quanto tempo dura essa ação, quanto tempo a mula sem cabeça leva para fugir, quanto tempo ela leva para ser pega e como é que é isso, quanto tempo dura essa tristeza. Então ele foi, de certa forma, criando um roteiro para mim todo marcado com os tempos de cada ação e foi com esses tempos que eu me baseei para criar a música. E eu acho que foi bom para os dois, porque na verdade ele recebeu com surpresa e felicidade a música que eu acho que estava dentro do que ele imaginava e para mim também porque tive uma trilha para seguir, né? Um caminho, uma decupagem, digamos assim, né? Na verdade assim, a gente coloca a música aqui a serviço das histórias, né? De ajudar a narrativa. E como a gente está tratando desse universo que é onírico, né, de fantasia, de mistério, né, desses mitos e tal, dessas lendas, a gente teve que, de um lado, criar uma música que evocasse essa fantasia, esse universo, né, mágico, e de outro lado, sendo um tema tão brasileiro, evocar também a nossa música, os nossos ritmos, o nosso sotaque, né, nossa identidade. Então, nesse caso, a gente emprestou um pouco da ciranda, um pouco do baião, do frevo, a gente tentou trazer uma marca brasileira, né, para essa música, que justamente dialoga com essa narrativa que às vezes é misteriosa, às vezes traz medo, às vezes traz, enfim, é uma coisa incidental, digamos assim, né? E entrecortada pelos números de dança, que aí sim a gente evoca o Brasil. A orquestra
é como se fosse uma grande paleta de cores. O que será pintado depende de que combinações vão funcionar ou não, mas não de acordo com um tipo de música de uma determinada tradição. Eu acho que tem uma particularidade essa música do Alexandre Guerra que traz muito de uma música com ritmos de tradição brasileira. Então o que a gente vai poder escutar numa orquestra, um naipe de percussão muito presente, com uma sonoridade de um baião, de um frevo aí no finalzinho do espetáculo, então que remete justamente a essa brasilidade e poder traduzir isso dentro de uma linguagem sinfônica, que os instrumentos eles têm origem de vários lugares do mundo, e a música de orquestra mais canônica que a gente conhece, Mozart, Beethoven, ela tem sim uma origem europeia, mas no final das contas é o que a gente faz com essa combinação de cores orquestrais e como a gente produz isso. Se num espetáculo normal já conta cenografia, figurino, para criança é aquele visual, né? Então conta um pouquinho de como é que vocês trabalharam isso. Conto, você vai conversar com o Garanhani, né, que é o nosso figurinista, cenógrafo, fazedor de boneco. Ele, na verdade, é a alma dessa produção, assim, é um encontro muito feliz. Eu já conheço o Garanhani aqui dos corredores do Teatro Guaíra, mas o que ele traz em termos de direção de arte para o projeto, eu não poderia achar parceiro melhor, assim. Então tem o desejo de introduzir a criança nessa coisa do lúdico, assim, nas artes cênicas, né? Então eu fiquei muito contente com o resultado. Você vai ver o espetáculo, você vai ver trechos do espetáculo e tudo casou lindamente com o que eu vinha propondo. Então ele é colorido, ele é lúdico e ele cumpre a função da gente conseguir contar muito bem as histórias. Ricardo, conta um pouquinho desse teu trabalho que está todo mundo elogiando muito aqui nos bastidores. Olha, foi um trabalho, foram 2 meses de um trabalho tão intenso, mas feito com tanto carinho e tanto amor, dedicação, né? Que a gente está na maior expectativa. Realmente é um trabalho bem grande, assim, e eu acho que para mim é um privilégio, né, poder fazer isso para a companhia que eu tanto amo, da qual apesar de grisalho, faço parte ainda, né, eu faço parte do G2, e a companhia que me ensinou tudo, né, porque eu acho que o fato de eu estar aqui nesse teatro, aqui eu virei cenógrafo, aqui eu virei figurinista, ao mesmo tempo que eu era bailarino, né. Eu acho que o fato de ser bailarino sempre contribuiu muito para essas outras funções que eu atuo, né? Porque por exemplo, na criação, o objetivo desse trabalho, principalmente, era criar protótipos de bonecos que fazem meio uma fusão com o bailarino, né? Então ele tem que vestir, tem que ao mesmo tempo permitir que o bailarino possa dançar, né? Com ele também. Então foi um desafio bem danado. Fazer um espetáculo para público infantil, mais difícil, mais fácil ou diferente? Porque a gente sabe que criança é muito sincera, né? Como é que foi trabalhar isso, pensando nesse público? Olha, você sabe que eu tive uma experiência um pouco antes da pandemia, que com o meu grupo de São Paulo, Mercearia de Ideias, a gente fez o Fábulas de La Fontaine, com o maestro Guga Petri. Ele fez a trilha sonora original. Então, eu acho que aquela experiência, ela serviu um pouco de inspiração também para o que a gente está fazendo aqui, no sentido desse multilinguagem. Esse trabalho está acontecendo há bastante tempo, né? Desde o primeiro semestre eu tenho me reunido ou com o Edson ou com o Alexandre Guerra para fazer toda essa parte de pré-produção, para quando chegasse no estúdio ser mais rápido. Então eu diria que diferente, não é mais fácil não, acho que mas mais difícil talvez porque a gente sabe que a gente quer entreter também, a gente quer envolver as crianças. É diferente fazer uma composição pensando num público adulto e pensando num público infantil? Sabe uma coisa que eu aprendi? Na verdade, eu já fiz muitos trabalhos para criança, fiz vários filmes e séries, né? Só que eu aprendi com uma diretora uma vez que a gente não deve tratar a criança como criança. Criança, na verdade, não gosta necessariamente de música infantil. Então, esse repertório todo aqui não tem uma canção infantil, não tem nada. É uma música adulta, né? Porque, na verdade, digamos assim, o lúdico já vem no figurino, já vem num gestual, já vem, às vezes, na temática, né? Então, a música, ela tem que ser séria. Ela tem que levar o espetáculo a sério para que a criança acredite e embarque nessa fantasia. Você entende? Então, não tem nada aí, e eu acho que para isso é até bom, porque os pais também vão conseguir se relacionar com isso, não com uma peça infantil, algo extremamente direcionado para um público, sabe, uma coisa mais infantilizada, e aqui não é o caso. No começo da minha carreira eu fiz muito teatro para criança, né? Sei lá, pelo menos uma década, então assim, é um público que o ator aprende muito com esse público.
Ou eles gostam, ou não gostam, eles são sinceros. A reação ontem do balé foi incrível, foi incrível. E tinha orquestra junto também, né? Então, assim, foi impressionante. Eles amam, eles reagem a tudo, aplaudem, riem. Devem se emocionar também, porque é uma história emocionante. O meu trabalho já tem uma certa peraltice, uma certa criancice, assim, o meu trabalho pessoal, assim, eu me identifico muito com essa linguagem, eu faço muito teatro infantil, gosto, né, gosto da criançada, mas a de inspiração desde o começo, o Bom Dia tá vindo com essa homenagem à semana de 22, né, e eu me baseei muito em Tarsila, eu acho que tem coisas que são, tipo, quase uma Tarsila revisitada mesmo, assumidamente, assim, né, e a partir de, tanto os Curupiras têm os pés enormes, a parte de cenografias tem desenhos baseados em desenhos delas, que a gente queria buscar trazer essa brasilidade, claro que com materiais contemporâneos, né, com materiais que a gente possa estar utilizando agora, mas sempre trazendo essa referência desses artistas que trouxeram essa visão e essa necessidade da gente procurar essa coisa das nossas raízes, né, da nossa identidade, da verdadeira identidade brasileira, que a gente vai estar sempre buscando, porque essa identidade está sempre em transformação. Então acho que tem muito isso de inspiração, assim, né? Esses artistas que fizeram isso, que despertaram isso na gente, né? O que eu mais gostei foi a Mula Sem Cabeça e o Boitatá. Gente, esse espetáculo foi muito legal. Você já tinha visto dança antes ou foi a primeira vez? Primeira vez a dança. Você dança? Danço muito. Um dia você gostaria de dançar também, assim, num palco? Nossa, eu ia gostar, hein? Essa foi a primeira vez que eu assisti, foi bem legal, muito legal. O que você mais gostou? A do Boitatá foi muito legal. Como é dançar para criança e ter... Porque eles respondem na hora, né? Sim, eu acho que o mais mágico de poder dançar para criança é esse feedback instantâneo, né, que acontece. Então a gente tem a resposta na hora. Gostou? Eles falam, eles não gostam, eles falam. Então acho que isso é uma coisa mágica, assim, de poder levar arte para esse público. É um público que a gente, enquanto estava montando, a gente se reiterou da ideia de que é um público de formação, é importante que eles tenham acesso. A gente sempre imagina que pode ser a primeira vez de uma criança no teatro, pode ser a primeira vez que elas vejam dança, que elas vejam música junto com a orquestra. Então, para a gente realmente é muito satisfatório ter um feedback como esse, ter uma resposta como essa, direta, instantânea da plateia, assim. Saber que às vezes até você pode inspirar um futuro bailarino ou bailarina. Ah, sem dúvida, é o que a gente mais espera, na verdade, né? Nesse mundo cruel que a gente está vivendo com tantos acontecimentos, pós-pandemia, né? Poder levar a arte, poder inspirar pessoas e crianças a serem melhores e poder dançar, principalmente fazer arte, seria um sonho poder fazer isso sempre. Agora, voltando para a parte técnica, para toda a preparação que vocês tiveram, conversei com toda a equipe aí vocês tiveram figurinista, orquestra sinfônica, maestro, compositor, uma galera fazendo. E para vocês, bailarinos, como foi se preparar corporalmente, mentalmente, enfim, trazer essa obra infantil? Não sei se você já tinha feito antes um espetáculo para público infantil. Eu já tinha dançado em uma outra companhia, um trabalho infantil, Peter Pan, e algumas outras obras que eram mais feitas em rua, né, trabalhos para rua, mas nesse formato grandioso, assim, com orquestra, com tantos adereços, eu nunca tinha feito. E a gente teve, na verdade, muito pouco tempo de sala, né, para poder criar, porque a gente vem de um processo de criação de vários outros espetáculos esse ano. Que bom que a gente está podendo ter essas oportunidades de criar outras obras, mas nessa obra em específico a gente mergulhou muito fundo, assim, porque primeiro a gente teve o primeiro contato com o Bon Giovanni, que ele trouxe para a gente como seria a ideia, e a partir daí ele foi estimulando todo mundo a mergulhar junto na história. Então cada um foi, assim que a gente recebeu os papéis, cada um ia fazer um personagem diferente, a gente foi mergulhando fundo junto com ele, e ele foi dando umas pinceladas, assim, mas em suma o elenco inteiro colaborou muito nesse processo. Foi uma montagem linda, uma preparação de corpo muito bonita, assim, porque tinha muito a ver com as brincadeiras, né, com esses contos, as lendas. Então foi algo novo pra gente
como companhia, porque a gente nunca, nesse formato de companhia que a gente tem aqui no Guaíra, a gente não teve possibilidade ainda de ter feito um trabalho infantil, então fazer um infantil e mergulhar nessas histórias foi muito mágico. O Ranieri também, quando veio como ator, com essa voz impressionante dele, deixou todo mundo extasiado, assim. Um espetáculo para marcar aí na tua carreira como bailarina. Ah, sem dúvida, eu acho que hoje, vendo o rostinho das crianças, vendo elas encantadas, com certeza marcou para além da minha carreira, assim, para a vida, com certeza. Eu gostei da parte que o Boitatá espantou os caçadores. Você já tinha assistido dança? Não tinha. Eu gostei mais da Vitória Régia. Por que você gostou da Vitória? Que aí tem uma dança linda. Foi muito, muito, muito emocionante, desde o primeiro dia até os próximos que vão chegar. A garotada tá com muita energia, muita sede, né, de assistir esse espetáculo, então foi muito especial. Foi um prazer inenarrável, assim, a gente fica lá atrás, tipo, esperando os 3 sinais, né, e aí já começa e a criançada grita, e é uma loucura, a gente já fica aquecido por dentro, né? Eu ia te perguntar isso, porque eu ali como plateia, é muito diferente assistir com uma plateia infantil e com uma plateia adulta. Eles reagem a tudo, se perguntam, eles respondem literalmente, assim. E para vocês que estão lá, dá para sentir a diferença dessa energia da plateia infantil? Com certeza! É muito notável, na hora. É um movimento, ela já grita, já ri, fala, quando a onça cai, o caçador vem querer matar ela, né? Então, tipo, todas as reações, desde a mais tristinha até a mais alegre, todas você sente lá atrás. Dá para dizer mais ou menos que eles são meio maestros de vocês, né? Porque eles vão conduzindo com as reações deles os movimentos. Cada dia é um dia, né? Tem aquela turminha que é mais tímida, né? E tem aquela turminha que põe pra fora tudo. Então, eles vão dosando cada dia, né? Cada espetáculo, mas todo dia tem reação. Como foi ver a sua composição tocada pelos músicos da Orquestra Sinfônica e no corpo dos bailarinos? Foi das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, que eu já senti na minha vida, porque é exatamente isso que você colocou, é a tradução da música em movimento. Isso nunca tinha acontecido. Como é que um coreógrafo, como é que um bailarino transforma um que é um gesto de um impulso de música em corpo, em gesto físico, né? Corporal. Então isso é algo de muita emoção. Mas para além disso, a própria condução das histórias, a própria dramaticidade das coisas é muito emocionante. Então assim, eu chorei muito, aquela coisa que não tem como escapar, sabe? A gente é vítima do próprio remédio. Para encerrar um espetáculo infantil, mas é um espetáculo para a família, né? Olha, a gente é uma geração que ficou acostumada com a Disney, né? E aí, de alguma maneira, tem que pegar a criança, mas o pai também, não precisa ficar lá sofrendo, né? Então, eu acho que ele tem algumas camadas, né? E, de certa forma, atender essas diferentes faixas etárias, isso sim foi um pequeno desafio. E aí, só você vai poder me contar se funcionou ou se não funcionou.